poder não deixar nada de fora e de uma vez por todas tirar essas dúvidas que, normal, todo mundo tem sobre a laceração. Como é que ela acontece, quais são os graus, como é que eu cuido depois, como é que eu evito, tem como evitar a laceração ali na hora do parto? Tem alguma coisa que eu faço que possa piorar, aumentar as chances de eu ter uma laceração ali no momento do parto? Então, essa live é para tirar todas essas dúvidas, tá bom? Para quem tá chegando aqui, é novo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Dani, eu sou obstetriz, enfermeira, parteira no SUS. Vamos lá. O que é laceração, né? A laceração espontânea é aquele corte, aquele rasgo, né? Um rasgo é um nome feio, agressivo, mas para vocês entenderem. Que acontece quando o bebê passa, né? No parto normal. Então, muitas vezes quando o bebê passa, quando o bebê tá nascendo, tá passando pelo canal vaginal, tá nascendo ali, nascendo a cabecinha, nascendo o corpo, pode acontecer esses rasgos, esses cortes, essas lacerações espontâneas, tá? O que significa isso? Significa que é uma coisa natural, espontânea, porque o bebê passou por ali, de repente, sei lá, um cotovelinho, alguma extremidade mais óssea do bebê passou em contato com o seu tecido ali, aquele tecido não resistiu a essa tração, a essa força e rompeu, e abriu e lacerou, tá? As lacerações, elas são classificadas de acordo com a profundidade e com os tecidos que elas atingem. Então, assim, primeiro grau, para quem for anotar aí, quiser estudar, pode anotar. O primeiro grau é quando só atinge a mucosa, tá? Ó, assim, tá vendo? Essa parte de dentro, primeiro grau, é a forma mais leve, mais superficial, mais tranquila de se lidar. Ela parece mesmo como um ralado. Sabe quando a gente rala o joelho assim e tira só a pelinha? É aquilo, tá? Primeiro grau. Geralmente, as lacerações de primeiro grau, elas não precisam de sutura, ou seja, você não precisa dar ponto, tá? Só se estiver sangrando muito, porque de repente pegou algum vasinho que tá passando ali, ou de repente, por exemplo, aconteceu nos lábios, da nossa vagina, da nossa vulva, e aí de repente fica meio que penduradinho assim, mexe na anatomia, né, mexe na estética, então pode ser que daí precise dar um pontinho pra alinhar, pra ajustar e deixar bonitinho como tava, tá? Mas no geral, se acontece dentro do canal vaginal e não tá sangrando e não mexe com a estética, com a anatomia, não precisa dar ponto, tá? O seu corpo vai sozinho fechar esse arranhado que fez ali, que é a laceração de primeiro grau. E aí a gente tem a laceração de segundo grau. A laceração de segundo, ela é um pouquinho mais profunda, porque ela pega músculo. Então, na imensa maioria das vezes, sim, vai ter que dar ponto para poder aproximar esse tecido, né? Então, pensa aqui, o canal vaginal é um canal, certo? E aí, pensa que aqui, por exemplo, tá o ânus, certo? E aqui é a parte de cima. Você tá de frente olhando pro canal vaginal de uma mulher. E aí acontece uma laceração aqui, né? Quando essa laceração acontece, então, supondo que ela aconteceu aqui, essas estruturas, elas se separam. Fica ali um buraco, né? Esse rasgo, que chega até o músculo. Então, ele passa um pouquinho dessa parte mais molinha que a gente tem dentro da vagina e chega no músculo. Então, dá ponto para poder aproximar essas extremidades, cortar o sangramento que estiver acontecendo ali, porque provavelmente vai sangrar, segundo grau já sangra. Então, você aproxima para facilitar a cicatrização, para facilitar que o seu corpo faça aquele processo, né, de fibras, etc., para poder juntar esse tecido. Tudo bem? Segundo grau. O terceiro grau é quando ela é mais profunda e ela já chega ali próximo ao ânus. E o quarto grau é quando acomete a mucosa anal, ou seja, do terceiro grau em diante, é uma laceração que já tá ali bem próxima ao ânus e as estruturas do ânus, e pode acometer essa função, a função do ânus, a função ali do esfíncter, que é a musculatura que a gente tem de abre e fecha que controla o ânus, certo? Então, o terceiro grau pode atingir o esfíncter anal. O quarto grau é quando abre, então vagina e ânus vira uma coisa só, vira um canal só, tá? Terceiro e quarto graus são geralmente lacerações mais raras de acontecer, precisa com certeza absoluta dar ponto.
E a laceração de 4º grau precisa, inclusive, que a mulher tome anestesia, enfim, e para ela poder suportar e que essa sutura seja feita de uma maneira mais correta, mais adequada, certo? Porque incomoda, né, gente? Pensa, você acabou de ter um bebê, e aí depois de ter o bebê, você vai ter alguém ali olhando, revisando o canal vaginal que tá super sensível, dolorido, normal, vai estar mesmo, e levar os pontinhos. Então, 3º e 4º grau geralmente é feito sob anestesia, centro cirúrgico e tudo mais. Bom, essa é a classificação das lacerações. Então, 1º grau, 2º grau, 3º e 4º. O 1º grau é o mais comum e o 2º grau também. 3º e 4º é mais raro, tá bom? Eu mesma, na minha prática, não é evidência científica, nesses 10 anos, eu vi raras vezes lacerações de 3º e 4º grau. Poucas mesmo, assim, acho que, sei lá, 4, 5 vezes, talvez. 1º e 2º grau a gente vê bastante. Inclusive, estatisticamente, são realmente as lacerações que acontecem com mais frequência. Então, 60%, 70% das vezes, tá? E aí, as perguntas que eu recebi, né? O que vocês mais perguntam. Dani, como é que eu faço pra prevenir? Tenho pavor, detesto tomar ponto, tenho medo, não quero que isso aconteça comigo. Como é que a gente previne? E aí, pra falar de prevenção, eu preciso primeiro contar pra você o que você não deve fazer no seu parto, tá? Essa é a dica principal. Vou até tomar um gole de água enquanto você pega um papel para anotar, porque isso aqui vale ouro. O que você não deve fazer no seu parto para você conseguir evitar uma laceração, ou pelo menos diminuir o risco que você tenha uma laceração. Pegou? Então, olha só, anota aí. Primeiro, a gente precisa entender que o parto, ele tem uma fisiologia, né? Ele tem um passo a passo, ele tem um jeito certo de acontecer. Existe tempo para acontecer as coisas. E não é diferente com o nascimento da cabeça, com o nascimento do bebê, de fato, né? Então, aquele momento que o bebê tá coroando, então, o bebê já tá ali no canal vaginal. O canal vaginal, ele vai sendo alongado, exigido por essa cabeça que tá começando a passar ali a nascer. E é importante que a gente espere o tempo, né, de desprendimento dessa cabeça. O que que significa isso? Significa que o seu bebê, todos os bebês, de maneira fisiológica, ou a maioria deles, tem aqueles que são bem apressadinhos, e a mãe tem uma super força, e aí o bebê acaba saindo de uma vez. Mas, no geral, os bebês, eles fazem um movimento de vai e vem no canal vaginal. Então, o canal vaginal tá aqui, a cabeça do bebê tá aqui, e ele vai fazendo no canal vaginal esse movimento de vai e vem, tá bom? Com muita tranquilidade, a cada contração ele vai descendo mais um pouquinho, e assim ele vai alongando, preparando, dizendo para aquele tecido, para aquele canal, para aquela musculatura que tá ali, que é o seu assoalho pélvico, que é o seu períneo. Ó, tô chegando, eu tô vindo, daqui a pouquinho eu vou passar. Então, esse tecido vai tendo mais tempo para se acostumar e se adaptar. Faz um teste. Por exemplo, se você pegar agora, se eu falar para você, levanta agora do sofá, da cadeira, onde você estiver, e se alonga e coloca seu pé, sua mão nos seus pés. Sabe aquele alongamento super difícil de fazer? Com a perna reta assim, você tenta tocar os seus pés? É difícil, vai doer, vai incomodar. Mas se você com calma for fazendo, for alongando, for dando tempo pro seu corpo, principalmente para a musculatura aqui da parte de trás das pernas se acostumarem, você vai perceber que o corpo vai relaxando e vai permitindo que você faça esse alongamento, certo? Pode tentar em casa que você vai ver que vai funcionar. Não é diferente com o seu assoalho pélvico, não é diferente com o seu períneo, tá? Então, a natureza, ela é muito esperta, então ela fez isso de propósito, né? Então, o seu bebê, ele vai fazendo esse movimento de vai e vem, e a cada contração, a cada força que você faz, ele vai descendo mais um pouquinho, ele vai se ajustando ali naquele canal que é bem apertadinho, então seu bebê vai estar com o queixo no peito, tá? E os ombrinhos bem juntinhos, bem apertadinhos, às vezes tem uma mãozinha aqui na frente, às vezes a mãozinha tá mais pra baixo, mas ele tá todo empacotadinho pra passar ali no seu canal vaginal. Então, esse movimento de vai e vem é super normal. E, inclusive, vocês percebem, né? A maioria de vocês fala, nossa, mas ele tá voltando. Aí, de repente, o acompanhante, não tão preparado, fala, nossa, mas ele tá... Não faz força, não para de fazer força, continua fazendo força, ele volta. Gente, o bebê não volta, tá? Não é que ele vai voltar e todo o trabalho até agora foi perdido. É um movimento natural
que todos os bebês, a maioria dos bebês, menos apressadinhos, como eu já falei pra vocês, fazem, que é esse movimento de vai e vem para ir exatamente preparando o seu assoalho pélvico, o seu períneo, esse tecido todo, que tá ali, aquela cama de tecido, aquele canal de tecido, permitindo que vá se alongando e vai permitindo que esse bebê vai passando, tá? A mesma coisa, nasceu a cabeça, seu bebê vai nascer com a cabeça aqui, essa parte da cabeça. Nasceu a cabeça, ele nasce olhando pro ânus, tá? Então, ele nasce olhando pro ânus. Vai ter uma pausa, normal, também, tá? Se a mãe estiver bem, o bebê estiver bem, não tem por que a gente apressar absolutamente nada. Vai ter uma pausa, que é esse tempo de respiro, tanto pro seu útero, quanto pra você, quanto pro seu bebê. Pro seu assoalho pélvico, todo mundo falar, ok, nasceu a cabeça, tá tudo bem, a gente tá bem, a gente vai dar conta. E daqui a pouco vem uma outra contração, uma outra vontade de fazer força. Esse bebê, ele vai retificar, que é o nome que a gente usa, mas ele vai girar. E não é girar a sua cabeça, ele vai girar, na verdade, o ombro, tá? Então, primeiro a cabeça nasce assim, depois seu bebê vai virar para poder passar o ombro. Porque se ele passar os ombros nesse diâmetro, é o diâmetro da nossa, né? Da vagina ali, do estreito inferior da pelve, é o melhor diâmetro para ele poder passar. Então, ele vai virar... E aí, vai nascer o ombrinho e vai nascer o restante do corpo. Tudo bem? Então, é nesse movimento, é nesse momento que nasce a cabeça e nasce o corpo que pode acontecer a laceração, tá? Se você tem um parto fisiológico, ou seja, um parto que foi respeitado, que esse tempo de desprendimento, esse tempo de vai e vem, acontece de maneira tranquila, sem ninguém ficar te apressando, sem ninguém ficar fazendo puxo dirigido, né? O que é o puxo dirigido? É alguém ficar mandando você fazer força, tá? Então, por exemplo, uma coisa que é super ruim e atrapalha muito e prejudica muito o seu períneo e o seu assoalho pélvico. É alguém falar assim pra você, prende o ar, respira bem fundo, prende o ar, põe o queixo no peito e faz a força maior que você puder, o mais tempo que você puder. Ou aquelas pessoas que ficam contando 1, 2, 3, até 10, sei lá, tá? Por que isso é ruim? Porque quando você fecha a boca, faz essa pressão, segura o ar lá dentro e põe toda a sua força... Imagina a força que você tá colocando no seu períneo. Um períneo que já tá sendo exigido, que já, trabalhou uma gestação inteira, que já passou por um trabalho de parto inteiro. E aí, no final de tudo, você ainda coloca essa força máxima, intensa, ali no seu períneo. Isso vai fazer com que o seu bebê nasça mais rápido? Não, não vai fazer, tá? Só vai prejudicar o seu assoalho pélvico, prejudicar seu períneo, você vai ficar mais cansada, não vai conseguir respirar, não vai mandar oxigênio suficiente pro seu bebê, então... Puxo dirigido não é benéfico, não auxilia, não ajuda, tá? É uma das coisas que você pode evitar, coloca aí na sua listinha, pra você não fazer. Ah, Dani, então tá, o que eu faço? Você vai fazer a força e você vai empurrar, né? Colocar a força, sentir esse puxo natural, essa vontade natural e espontânea que vai vir de empurrar, não tem como você evitar, ela acontece. E você vai seguir seu corpo, vai seguir a sua vontade, você não vai, enfim... Claro que na medida do possível, na medida em que você conseguir ter essa clareza ali na hora, não ficar seguindo o que os outros estão falando. Você vai seguir o que o seu corpo tá pedindo. Por quê? Quando a gente faz isso, geralmente quando a mulher faz isso de maneira natural, de maneira espontânea, a gente percebe que ela não trava a boca, que ela não fica fazendo essa força, que ela geralmente vocaliza ou faz uma força com a boca mais aberta, solta um ar junto. Então, a pressão que é enviada ali pro seu períneo, pro seu assoalho pélvico é menor. E da mesma forma, o bebê vai fazer o movimento que ele tem que fazer para poder nascer, como eu acabei de explicar para vocês, tá? Outra coisa que você deve evitar e que não deve ser feito, porque com certeza vai prejudicar não só o seu assoalho pélvico, mas nesse caso pode ser muito ruim, é o Christeler. O que é o Christeler? O Christeler é uma manobra, é uma violência obstétrica, não deve ser realizado, que é alguém, profissional da saúde, vir e pressionar o fundo da sua barriga, tá? O fundo do útero. Então, tá aqui a sua barriga, você tá lá na posição que você escolheu, e alguém vem e pressiona o fundo do seu útero, ou com a mão, ou com o braço, enfim, essa pressão no fundo de útero para poder ajudar e auxiliar o bebê a nascer. Então, da mesma forma, vai ser uma pressão exercida ali contra o seu períneo, contra o seu assoalho pélvico, muito forte, sem contar que pode fraturar a costela, sem contar que pode fraturar algum órgão, lesionar algum órgão, sem contar que pode machucar o bebê. Então, Christeler também não, tá?
Outra coisa que as pessoas têm uma mania horrorosa de fazer e que também é super prejudicial para o seu períneo e que aumenta muito as chances de você ter uma laceração, assim como o Cristelé, assim como um puxo dirigido, é o tal do hands-on. O que é isso? São aqueles profissionais que têm que tem nervosa agora. Uma necessidade de ficar com a mão ali dentro do seu períneo, então tá aqui o seu canal vaginal. Esse profissional enfia a mão, então eu vou fazer assim para vocês entenderem. Enfia a mão e fica forçando e abrindo e puxando e passando óleo e mexendo enquanto tem o bebê nascendo. Poxa, gente, pensa só. Você já tá ali parindo o seu bebê, né? Aquela região, aquela musculatura, o seu períneo já tá sendo bastante exigida, já tá ali esticando, já tá ali se alongando e vem mais uma criatura, enfia os 2 dedos, porque não basta um, né? Enfia as 2 mãos e fica fazendo essa arregaçando o seu períneo, não tem outra palavra para isso, e forçando e abrindo como se isso fosse auxiliar, como se isso fosse agilizar o processo de alguma forma. Óbvio que não, isso é mais uma lesão, isso é mais uma força, isso é mais uma coisa exigindo muito ali do seu períneo e aumenta super as chances de lacerar, certo? Outra coisa que você tem que evitar, porque também aumenta os riscos de ter uma laceração, é a posição do seu parto. Então, aquela posição que a gente fica deitada, sabe? Com as pernas abertas, a posição do exame ginecológico, posição alitotômica, né, que é o nome como é conhecida, aquela posição também é horrorosa para o seu parto, para o seu períneo e também aumenta as chances de ter laceração. Nossa, Dani, mas eu já tentei de tudo, eu fiz de tudo, fiquei de 4, fiquei de lado, fiquei sentada e não adianta. A única posição que eu gostei, a única posição que eu me senti confortável foi a deitada. Ótimo, foi você que escolheu e tá tudo bem, tá? O que eu quero dizer é, imagina esse combo, você deitada de perna para cima na posição litotômica, alguém empurrando a sua barriga, alguém com a mão ali no seu períneo e alguém fazendo um Cristelé. Me diz se o seu assoalho pélvico vai ter condições de aguentar esse tanto de força, esse tanto de estímulo, que tem, assim, um potencial de lesionar enorme. Então, com certeza, você vai ter uma laceração, tá bom? Se não tiver, uau, né? Mas não significa que o seu períneo vai estar saudável depois disso tudo. Significa que ele não rasgou, ele não lacerou, mas o coitadinho, com certeza, penou bastante, tá? Então, já falei a lista de coisas que vocês não devem fazer, porque podem aumentar as chances de vocês lacerarem, de vocês terem essa laceração. Agora, o que eu posso falar pra vocês que ajuda, né? Falei o que não fazer, agora eu vou falar pra vocês o que fazer, o que ajuda a evitar as lacerações. Ou pelo menos, evitar a gente não pode, né? Nada garante que não vai acontecer, mas diminuir as chances de que ela aconteça, né? Que essa laceração, esse corte aí espontâneo aconteça. Primeira coisa, e aí a gente pensa todo o inverso, né? Então, primeira coisa, uma posição fisiológica, uma posição em que você se sinta à vontade, se sinta livre para se movimentar, para poder escolher a posição ali na hora do nascimento que fica melhor para você. Aí eu virei de lado e ficou bom assim, ótimo, fica de lado, de 4, de cócoras, de pé, sei lá, o jeito que você quiser ficar, o jeito que você se sentir confortável para você ficar no momento do nascimento. Por quê? Quando a mulher se sente confortável, quando ela tá numa posição que ela se sente no controle, existe uma tendência maior, um comportamento maior, assim, de vocês, de procurar uma posição, de repente mexer o quadril, de acertar a força, de repente segurar em algum lugar e conseguir direcionar melhor aquela força que você tá fazendo. Então, vocês conseguem ficar mais livres, com mais autonomia, com mais, digamos assim, empoderamento para aquele momento, tá? Fica menos passiva lá deitada com a perna aberta, sem tá conseguindo entender muito o que tá acontecendo e fica numa posição mais ativa de conseguir ver, enxergar, de se mover, de, né, tentar ajudar o máximo possível. Então, a posição, tá? Posição de livre escolha da mulher para poder parir. Dani, eu não tenho a mínima ideia de como é que eu faço. Testa agora. Você tá grávida? Estamos grávidas? Como é que a gente faz? Fica de 4, vê como é que você se sente, mexe o quadril, se movimenta, fica de cócoras, pé inteiro no chão, tá? Não é aquela cócoras que a gente fica de pontinha do pé e põe a bunda pra dentro. É cócoras com a bunda pra fora, pé inteiro no chão. Cócoras mesmo, assim, como se fosse de índio, sabe? Fica assim, fica de lado, fica do outro, fica de pé com uma perna em cima da cadeira, ou
em cima de uma escadinha, vai testando diversas posições para você sentir como é que é essa posição do seu corpo. E lá no dia do seu trabalho de parto, você ter isso na sua cabeça. Então, meio que você tem essa memória de posições, para lá na hora você falar, lembrei dessa daqui. E aí você faz, você fala, que delícia, é essa aqui. Ou não, não rolou, tenta outra, faz outra posição. E aí você consegue ter essa ideia na sua cabeça de diferentes posições para você poder usar lá na hora. É claro que você pode usar nenhuma dessas, pode surgir uma outra da sua cabeça. Eu já vi mulheres parirem das mais diversas posições. É realmente livre, é realmente o que ali na hora vai fazer sentido e vai ficar mais confortável, mais gostoso pra você. Mas testar essas posições antes, sentir como é que o seu corpo fica, como é que o barrigão fica ali naquelas posições, é legal, tá bom? Então essa é a minha primeira dica de como diminuir as chances de você ter uma laceração no seu parto, uma laceração espontânea. Segunda dica, puxo dirigido. Infelizmente, no Brasil, a gente tem esse ranço, essa história, né, de um parto muito intervencionista, de todo mundo achar que parto, enfim, é alguma coisa potencialmente ruim, como se fosse uma bomba que fosse ali explodir. E aí as pessoas ficam o tempo todo intervindo e falando e te orientando e, né. O que eu acho mais legal é, me perdoem ou não os colegas médicos obstetras, nunca pariu, nunca vai saber o que é isso, né? E fica ali querendo orientar e querendo direcionar como é que você vai fazer a força e tudo mais. É claro que existem orientações, existem momentos que talvez sejam necessários, não tô dizendo isso. Tô dizendo aquela coisa de rotina que todo mundo fica falando pra você. Força, 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 não para agora, continua fazendo força. Tem contração, continua, não para, aquela coisa toda. Prende o ar e você tá ali, de repente, querendo respirar, querendo, sabe, tirar aquela roupa que tá te apertando, aquela camisola horrorosa, mudar de posição e você não tem tempo pra poder entender e pensar e sentir o que tá acontecendo no seu corpo, porque sempre tem alguém falando em cima de você, na sua orelha, o que você deve ou não deve fazer, como você deve ou não deve respirar, fazer força ou não fazer, tá? Então, o puxo dirigido, ele é uma coisa que é ruim. Qual que é o oposto disso? É você fazer a força a hora que você quer, do jeito que você sentir vontade, na medida de força que você vai colocar ali, que você sentir vontade, tá? Mas para isso, para você conseguir realmente se alinhar, você realmente conseguir cooperar com aquele momento, fazer o melhor que você pode, você precisa estar conectada com o seu corpo, tá? Não adianta estar assim, histérica, louca, gritando, sem ver nada, sem entender nada, desesperada. Calma, né? Eu sei que é desesperador e logo logo vou saber realmente como é que é essa parada aí. Eu sei que dá um nervoso em todo mundo, mas calma, respira fundo, se conecta com o seu corpo, se conecta com o seu bebê e sente e pensa lá no fundo, tá, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tô sentindo vontade de fazer? Porque geralmente não é uma coisa que você tem que ficar muito pensando e raciocinando, é uma coisa que vai vir e você vai acabar fazendo, tá? Então, essa conexão da sua cabeça com o seu corpo, com o seu bebê, é muito importante para você entender o que ele quer e o que é o melhor ali para vocês. Tudo bem? Bom, falei do puxo dirigido, falei da posição, né? Que como é que você pode fazer para poder evitar a laceração. Outra coisa muito importante é ninguém ficar ali mexendo no seu períneo, botando a mão, segurando e botando pano e alargando. Tira a mão. Ninguém toca no seu períneo, na sua vagina, pelo amor de Nossa Senhora. Deixa o seu bebê ali fazer aquele movimento que ele vai fazer, deixa o seu corpo trabalhar, porque o nosso corpo ele foi feito para isso, foi desenhado dessa forma para fazer dar certo. Então, com muita calma e muita paciência, vamos esperar, claro que dentro das margens de segurança, esperar esse bebê nascer, porque ele vai nascer e existe um tempo para isso, tá bom? Cada bebezinho precisa de um certo tempo para fazer esse movimento de nascer cabeça, depois nascer ombro. Tudo bem? Deu para nós dica de ouro. Anota para vocês estudarem e pesquisarem depois. Tem bastante vídeo na internet. Super legal se vocês puderem conversar com uma fisioterapeuta, fazer uma avaliação com uma fisioterapeuta, né, especialista em assoalho pélvico. É muito importante, eu sempre falo disso aqui. Mas a massagem perineal tem evidência científica, tem estudos mostrando que sim, que ela ajuda na prevenção das lacerações espontâneas, tá? Diferente do Epinô, diferente de outras coisas que, enfim, um montão de coisas que mandam vocês fazerem. A massagem perineal, ela de fato tem evidência científica dizendo que, bom, ajuda. Se você quiser fazer, legal, ela vai te ajudar, tá? E como é que é isso? Então,
A massagem perineal pode ser feita a partir de 32, 34 semanas, mais ou menos, depois das 32 semanas. Ai, Dani, tô com 37, 38, 36, e agora? Tá tudo bem? Começa a fazer se você quiser fazer, se você acha que vai ser bom pra você e vai te ajudar, tá? A perguntinha sobre hipnose eu já respondo, tá? Como é que você vai fazer? Ou você faz usando os seus polegares, ou o parceiro, parceira faz em você também usando os polegares, tá? Tira anel, tira todos os acessórios, corta a unha, não pode unha grande, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos tomar cuidado e ter higiene. Lava bem as mãos antes de começar e passa lubrificante nos seus dedos, tá? Nesses 2 dedos aqui, então você vai lubrificar bem os 2 dedos, que você vai usar os 2, tá? Lubrificar com o quê? Óleo de coco, lubrificante à base de água, óleos vegetais puros, tá? Não vale Johnson, que tem essência, perfume, sei lá o quê. Tem que ser óleo vegetal puro. Tipo, até azeite você poderia utilizar se você quisesse. Mas um óleo de coco é melhor. Um lubrificante à base de água também é bacana, tá? Vai lubrificar os dedos. E dentro do buraco da vagina, dentro do introito vaginal, tá? Então, lembra, a gente tem a uretra, a gente tem a vagina. Então, um buraquinho pequeno e um buraquinho maior. E lá embaixo, o ânus. São esses 3 orifícios que nós temos. Se você estiver olhando assim, por exemplo, se você ficar mais à vontade deitada, com a perna assim, porque fica mais confortável, fica menos tensa, talvez, ou de lado, ou sentada, enfim, a posição que você ficar confortável. Se for você que for fazer, ou se a pessoa, seu companheiro, sua companheira que for fazer. Você vai olhar assim de frente, se alguém for fazer em você, por exemplo, e vai ver o buraquinho do xixi, a vagina e lá embaixo o ânus, certo? Então, é na vagina que a gente vai fazer a massagem perineal, não vai mexer em mais nada, tá? Então, vai introduzir, se o seu parceiro for fazer, vai introduzir os 2 dedos, pra começar, porque pode ser desconfortável, pode ser um dedo só, tá? Então, aqui tá a vagina, a vulva, né? E aqui o introito vaginal, tá? Vou falar só da vagina aqui, que fica mais fácil. Então, você vai introduzir o dedo, o seu parceiro vai introduzir o dedo e vai fazer, nos primeiros dias, uma massagem. Não vai forçar, não vai puxar, não vai fazer nada. É só uma massagem em C. E depois vem aqui pro outro lado. Se quiser, pode fazer em U, assim, ó. De uma parede pra outra. Dá pra ver? Tá? Ou faz na parede de cá e depois faz aqui no outro lado da parede, direita e esquerda, tá? Faz isso uns dias e vai sentindo, e você vai falando pra essa pessoa, ou se você mesmo estiver fazendo, vai fazendo e vai sentindo. Ah, ok, assim tá desconfortável, tá dolorido, tudo bem, vai fazendo, até você sentir mais confiança e conhecer melhor ali aquela área, pra você poder, das próximas vezes que você sentir já que melhorou, que incomoda menos, de repente você já tem uma cicatriz de alguma laceração anterior, ou você tem cicatriz de uma episiotomia anterior, pode ser que naquela região você sinta que fica mais dolorido, tá tudo bem, paciência, vai fazendo essa massagem bem levinha nos primeiros dias, só pra você conhecer aquela região, tá? Passado alguns dias, tá se sentindo mais confortável, acho que tá tudo bem, dá pra seguir, você vai fazer uma pressão pra baixo, tá? O ânus tá aqui, então, você faz essa pressão em direção ao ânus, para esticar mesmo. Não é esticar, você vai alongar esse tecido. A gente não alonga? Braço na academia, não sei o quê, a perna, bibibi, bababó. A mesma coisa, você vai alongar esse tecido, tá? Então, você vai fazer essa pressão para baixo, segurando para baixo. 30 segundos, 1 minuto, conforme você for tolerando e for conseguindo. Depois, vai fazer essa massagem lateral de um lado, de outro, ou faz em U, por mais 30 segundos e 1 minuto. E aí, você já vai dando uma esticadinha a mais, uma alongadinha a mais, uma forçadinha a mais nessa massagem. E assim, você vai fazendo com o passar dos dias, tá? E vai melhorando, e você vai sentir que vai melhorar esse alongamento, essa amplitude, que você vai conseguir fazer um movimento melhor. De repente, vai ter ali alguma área que você vai sentir que tá mais dolorida, que tá mais tensa. Então, tenha um carinho maior com essa área, faça uma massagem ali melhor. E assim, você vai seguindo e vai fazendo a massagem perineal. O que a literatura traz? A literatura fala que você pode fazer, no mínimo, 2 vezes por semana, tá? De 15 a 20 minutos. Então, veja, 15 a 20 minutos. É um tempo considerável, tá? Começa fazendo devagar, vai evoluindo, vai sentindo, vai comunicando pro seu parceiro ou pra sua parceira, ou se você estiver fazendo em você mesma,
Vai prestando atenção nas coisas que você sente e vai evoluindo essa massagem ao longo do tempo, tá? Ela prepara o seu canal vaginal porque ela alonga, como a gente alonga qualquer parte do nosso corpo, como, né, qualquer parte do músculo. Então, esse músculo fica mais preparado e fica mais alongado. Então, quando esse bebê chegar, ele vai ter ali mais condições de se esticar, de se alongar, de receber esse bebê, a hora que o bebê estiver nascendo, a hora que o bebê estiver passando. E você também vai ter uma propriocepção, que é esse o nome que a gente tá, quando a gente se percebe, quando a gente fala, eu lembro dessa sensação quando eu tava fazendo a massagem. Tudo bem? É isso, na massagem perineal, tá? Outra coisa importante, aí vai ser a última coisa, eu vou começar a responder as perguntas de vocês, é sobre a episiotomia, tá? Dani, como que eu evito uma laceração? Se você não tiver uma episiotomia, já é meio caminho andado, concorda comigo? A episiotomia, ela é comparada a uma laceração de 2º grau, podendo chegar até 3º grau se fizer uma episiotomia mediana, por exemplo, tá? Então, é óbvio que não ter uma episiotomia é um super fator de proteção para o seu períneo, é um super jeito de você evitar uma lesão ali naquela região. Tudo bem?